Oi, gente, voltando com mais um Kátia Responde, e hoje o nosso tema será iodo e iodeto, a solução de Lugol, né? Algo que existe uma controvérsia, existe um diz que me diz que, mas eu vou falar da minha prática clínica, o que eu pratico, as minhas experiências e o que eu estudo a respeito. Então, nós não estamos falando em achismo, e sim em informações coerentes, tá bom? E eu vou responder às pessoas que nos escreveram. Maria Beatriz Nunes Rocha, ela diz assim: vários corações dizem que quem tem tireoidite Hashimoto não pode tomar iodo e iodeto. Vamos lá. Isso é uma pergunta e é um fato da seguinte forma: numa crise, né, o paciente está numa crise de tireoidite de Hashimoto, ela vai ter, às vezes, uma crise inicial de hipertireoidismo e depois vai ter o hipotireoidismo. Algo importante que se fale aqui é que, normalmente, essas inflamações são de leite e glúten, mas ela também pode ser por intoxicação por cloro, flúor ou bromo. Suplementar com iodo e iodeto vai ser importante porque nós vamos poder estar limpando os canais, né, chamado Symport, que permite a entrada de um ou de dois até dois minerais. Mas, no caso da tireoidite Hashimoto, uma importância se faz o seguinte: a suplementação com selênio. O selênio, as enzimas que convertem T4 em T3, elas são selênio dependente, a deiodinase 1, 2 e 3. Então, é por isso que quando você tem uma tireoidite Hashimoto, nós não sabemos se estamos na crise de hiper ou já está na hipo, é importante a suplementação para que essa enzima esteja funcionando de uma forma eficiente. Então, nas minhas orientações, eu sempre começo a suplementação com um selênio de 100 microgramas, também um zinco de 25 miligramas quelado, todos quelados, e o magnésio também 200 miligramas quelado. Nesse caso, em particular, na tireoidite Hashimoto, ou como todo mundo, a suplementação de selênio é importante, 100 microgramas de selênio quelado, pelo menos. Respondendo a Maria, que é uma pergunta bastante pertinente e comum, né? Sempre lembrando que na tabela periódica dos halógenos, na tabela número 17, no número 17, nós vamos ter o flúor, o cloro, o bromo e depois o iodo. O flúor, o primeiro, ele é o mais poderoso dos halógenos. Então, se a gente tiver a presença do flúor, o iodo não vai entrar, tá bom? É por isso que nós colocamos a solução de Lugol para que maior número de partículas, né, do elemento iodo esteja presente para que essa briga seja honesta, né, que o iodo consiga penetrar e fazer o seu efeito. Aí Maria Cláudia Martim, ela diz o seguinte: doutora, a minha cunhada começou a tomar 2 gotas de Lugol porém começou a sentir dor nos gânglios do pescoço. Senti também uma sensação de que a garganta estava apertada, estava fechando a garganta. Ela já fez uso de zinco, selênio e magnésio, já faz uso. Por que será que ela sentiu isso? Eu tomo Lugol, mas senti uma dor leve na garganta que passou. A senhora poderia me explicar por que ela não deu certo no caso dela? Bacana, Maria. É assim, ó, como essa introdução que eu disse a vocês, no caso da cunhada da Maria, ela provavelmente estava num grau maior de intoxicação. Lembrar sempre que o flúor está presente na pasta, um exemplo simples, né? O flúor na pasta, o cloro na água. Então, se você escovou o dente, tomou um banho com uma água fluorada e depois você foi comer um pãozinho francês mais o brometo. Quer dizer, se eu tenho a presença desses elementos halogênicos no canal de
absorção do iodo, num primeiro momento que você coloca uma maior quantidade de iodo e iodeto, isso pode sim acontecer uma inflamação, uma briga, né? Uma briga de limpeza. Eu brinco que é como se a gente passasse um desentupidor de ralo aqui. E acontece muito quando os pacientes que estão tomando a solução de Lugol vão para um resort e ficam na piscina todo o tempo. Naquela piscina tem o cloro e elas começam também a sentir essa dor de garganta, essa leve inflamação. Então, no caso da sua cunhada, Maria, eu vejo como uma reação de cura. Algumas pessoas também apresentam uma reação chamada reação de Hersheimer. É um alemão que descreveu essa reação em 1977 como uma reação de cura. O grau de intoxicação da pessoa por halógeno está tão grande que quando ela começa a se limpar, ela tem uma vermelhidão que parece uma alergia, mas não é uma alergia, e sim chamada reação de cura, porque essa vermelhidão significa que as bombas, né, essa bomba Symport, ela está sendo limpa. Então, até para melhorar, até para habitar um local que estava contaminado, nós precisamos passar pelos fenômenos de cura. E os gânglios, eles estão aqui para limpar mesmo, para limpar esse excesso todo. Nós estamos tão acostumados a viver uma vida intoxicados que quando você vai se limpar, você tem essa fase de transição, como uma leve dor de cabeça, às vezes esse grau de inflamação na garganta. E isso depende muito de pessoa para pessoa, porque depende do grau de intoxicação. Eu não sei se essa cunhada fez aulas de piscina, se ela fez vários tratamentos dentários, o que ela utiliza. Então, é sempre pensar nessas possibilidades. E como essas três substâncias, elas possuem um peso molecular muito maior do que o iodo, né, muito menor, desculpa, ela acaba penetrando muito mais facilmente pelo canal do que o iodo. Então, vale sim, eu diminuiria, se for o caso, diminui para uma gota e depois volta para as 2 gotas. Inclusive, de vez em quando, né, como o Dr. Lai também, como até uma resposta que tem várias pessoas que respondem a ela, o Dr. Lai também, ele descreve isso para a gente, que de 1 a 3 meses por ano, ele faz de 5 a 10 gotas de iodo e iodeto. Eu também faço isso. Então, é uma forma de desintoxicar, porque nós, bem ou mal, tomamos um chuveiro que às vezes está contaminado, tá bom? Mas tanto a reação de Hersheimer como essas reações de inflamação inicial, elas são benignas, elas são aceitas como boas, tá? Mas elas realmente podem acontecer e depende muito da pessoa e depende muito do grau de intoxicação que essa pessoa se encontra. Obrigada pela pergunta, Maria. A Caroline Salme, ela fala assim, ó: doutora Kátia, e o Lugol 2% tem a mesma função que o Lugol a 5%? O Lugol a 5% é a verdadeira solução de Lugol feita para adultos. A solução de Lugol a 2% é para criança. Então, existe sim essa diferença, né? Até se nós usarmos uma solução de 5% para uma criança, vai fazer mal? Não. Também não, já tive essas 2 experiências. Quer dizer, nós utilizamos como 2 gotas, como se fosse 12 microgramas de iodo e iodeto, né? Então, isso para um organismo que usa 1.500 miligramas no total, isso é bem aceitável, bem baixo até. Mas ela continua. Pois estou utilizando a 2%, então ela está usando a forma infantil. Pois aqui onde eu moro é difícil encontrar a 5%. Mas eu percebi que depois que comecei a usá-lo, meu cabelo está caindo bastante. Isso pode ser um efeito colateral? Caroline, eu não vejo a sua queda de cabelo como um efeito colateral, muito pelo contrário, né? Toda vez que nós começamos um tratamento de suplementação, é comum acontecer uma queda de cabelos longos. Não são esses cabelos pequenininhos, né, os bebês que estão nascendo, mas sim os mais longos, aqueles que estavam desnutridos.
que não foram suplementados. Então, a partir do momento que eu começo a suplementar e começa a nascer mais cabelos, mais bulbos pilosos, eu preciso que alguns caiam para eu dar lugar para outros nascerem. Então, existe sim essa fase de queda dos cabelos desnutridos para poder vir os cabelos maiores. Agora, quando começa a cair os cabelos pequenininhos, aí isso já é preocupante. Isso nós já temos que pesquisar o T3, que ele sempre tem a ver, está relacionado com o crescimento capilar, porque o corpo, quando ele não tem energia para os órgãos principais, ele não vai dispensar energia para a decoração do corpo. E o cabelo, no caso, ele é uma decoração para o corpo, que quando você tem nutrientes suficientemente sobrando por dentro, você vai dar para essa decoração. E esse é o nosso objetivo quando a gente pensa em suplementação. Outro fator também, quer dizer, precisa avaliar, tá bom, Caroline? Mas de qualquer forma, não é errado você suplementar com a 2%, só vai estar sendo uma menor dose. Nesse caso, se for a 2%, eu tomaria pelo menos o dobro de gotas. Mas é bastante simples você conseguir a solução de Lugol a 5%. Respondendo à sigla SGCL Lagum, ele diz assim: doutora Kátia, boa tarde. Vamos dizer que um homem tenha problema de tireoide e de próstata. Como fazer a suplementação? Pois a próstata é o iodo e a tireoide o iodeto. Ele tem razão, que é assim, ó, de uma maneira prática, a solução aquosa de Lugol, ela sempre foi bem vista, né, e como uma inspiração divina para o Dr. Jean Lugol, em 1829, exatamente por isso, porque ele colocou uma proporção correta aonde todos os órgãos iam se beneficiar. Esôfago, estômago e próstata usa o iodo inorgânico e a tireoide, a pele e as glândulas usam iodeto. As mamas, ela usa tanto iodo como iodeto. Então, nessa proporção, solução aquosa de Lugol a 5%, aonde entraria 5 mg de iodo e 10 mg de iodeto, todos os órgãos iam se beneficiar. Então, Lagum, eu não me preocuparia se você realmente tomasse as 2 gotas de solução de Lugol, porque você estaria dando tanto para a próstata como para a tireoide as duas formas, a próstata usando o iodo e a tireoide usando o iodeto, tá bom? E pode tomar, sim, não existe saturação, existe deficiência. Então, as 2 gotas que nós tomamos todos os dias é a comida diária para todas as nossas células, né, para as células que utilizam o iodo no geral. Então, todo dia a gente toma as 2 gotinhas exatamente para ter essa comida diariamente. Eu tomo desde 2008, tomo a minha suplementação básica e me sinto muito bem, quer dizer, meus exames também estão no controle. Suplemento sim com o T3, porque como vocês sabem, nos vídeos de T3 Bateria da Vida, uma das características do envelhecimento é realmente o receptor não estar reagindo da forma correta para fazer essa conversão de T4 em T3. Envelhecer é isso. E a partir do momento que a gente compara com um pássaro, o pássaro, para ele voar, ele precisa de 2 asas, ele precisa do hormônio, mas ele também precisa do receptor. Quando nós não temos esse receptor que vai envelhecendo com a nossa idade, a suplementação com um T3 bioidêntico, ela é extremamente importante para se manter uma saúde corporal, né, como um termostato, uma bateria da vida. Por isso que eu gosto tanto da suplementação com T3. Mas é claro, teria que dosar, ver que é como vocês estão e sempre olhar para o valor de referência como o máximo, né?
perfeição. A meta sempre é o seu melhor nível, mas suplementar com iodo e iodeto será o início de tudo, não só para a tireoide, que utiliza só 3,33% de todo o iodo e iodeto que o corpo utiliza, só 3,33% é da tireoide. O restante é para pele, para músculos, para tecido gorduroso. É por isso que a gente sempre vai necessitar, mesmo que você use um T4, né, um hormônio tireoidiano pronto que você compra na farmácia em forma de Purance, Introide ou Levoide, ele contém o iodo ali, mas é para aquela situação. O restante do corpo vai necessitar que você suplemente com as 2 gotinhas da solução de Lugol. De uma maneira geral, eu vi muitas perguntas relatando que ao iniciar a suplementação com iodo e iodeto, com a solução de Lugol, as pessoas começavam a passar mal, né? Uns com tonturas, outros com enjoos, outros com essa sensação de vermelhidão. E é importante que se diga aqui o seguinte: a reação de Hersheimer é uma reação descrita em 1977, como eu já disse, que descreve um grau de detox, de limpeza de um organismo que está intoxicado, seja por metal, seja por parasitas e seja até hoje, né? Hoje, como muitas pessoas estão usando tatuagem, usando os piercings que também tem essa absorção de metal, à medida que ela começa a usar a solução de Lugol, ela vai ter esse momento de faxina. O grau de intoxicação da pessoa é tão grande que essa faxina se torna um pouco desagradável. É possível sim parar ou diminuir a dosagem, né? Colocar uma gota em 400 ml d'água, fazer dias alternados, até porque muita luz incomoda. Então a pessoa está num grau de intoxicação, de sujeira tão imensa, que esse pode ser o efeito que você tem experimentado, mas que isso não é ruim, muito pelo contrário, nós estamos fazendo essa fase de cura, né? Essa fase de limpeza. Então eu encaro dessa forma e é importante que diga isso a vocês. Se o grau de intoxicação de intoxicação de parasitas e metais está tão exacerbado a ponto de 2 gotas fazerem mal, pode começar devagar, diluindo um pouco mais e começando com 1 gota. Depois mantenha isso por 1 mês, no segundo mês vocês vão acrescente a 2ª gota e você vai ver como o seu corpo reage e melhora todo o metabolismo, porque o metabolismo, a gente se acostuma com o metabolismo lento, né, com uma coisa mais arrastada e sem o hormônio tireoidiano, e a partir do momento que você tem a matéria-prima para produzir o hormônio T4, a partir do momento que você tem matéria-prima para converter o T4 em T3, você vai se sentir melhor, mas é sair da fase que você se encontrava e ir para uma fase melhor. Às vezes é preciso dar uma recuada, mas essa recuada não significa que você passou mal, né? Que esse remédio, essa suplementação te fez mal. Não, não te fez mal. É que o grau de intoxicação estava altíssimo. Mas isso tende a sumir e desaparecer. Mas persista, e persista na alimentação saudável, né? Não adianta simplesmente a suplementação se eu não fizer toda uma mudança de hábito, desde o acordar de manhã, de escovar o dente, até os meus finais de semana, que são em piscina, e qual tipo de piscina que você vai escolher. Hoje em dia nós temos vários métodos com luz, né, ultravioleta, com ozônio, e prefiram esse tipo de piscina à piscina clorada, tá? Então fica a minha orientação a todos vocês, e é claro que cada caso é um caso que necessita de uma observação, de uma orientação, mas no caso da solução aquosa de Lugol, eu só vejo benefícios, não consigo pensar em um malefício, a não ser que seja por desconhecimento mesmo e por uma falta de prática, mas nós precisamos sempre estar numa fase de limpeza, de detox, e suplementar iodo e iodeto não é só detox de metal e parasitas, mas é também a matéria-prima dada ao seu organismo para que ele consiga produzir um hormônio tireoidiano tão e tão importante para o nosso organismo.